Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês. Talvez não dê pra mostrar só em um vídeo, porque eu ainda vou precisar comprar algumas coisas. Mas já pra dar uma dica pra galera aí, né? Vamos lá, deixa eu explicar aqui o que eu tenho aqui, né? Galera, eu tô aqui com esse meu Power Boot, né? Quem lembra dele? Esse Power Boot aqui é um Power Boot que eu tenho há muito tempo e eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Tá usando aqui um outro, tá? Esse aqui, mas eu não gosto desse aqui. Esse aqui só mostra só a corrente elétrica. Aqui não, aqui eu tenho tanto o visor da tensão como da corrente, e também eu tenho saída de 5 volts, tá certo? Nem todos os Power Boot vai ter saída de 5 volts. Como eu uso a PowerZ, né, para fazer algumas gravações aqui, ó, tá aqui a PowerZ, tá? Para fazer teste de carregamento, para vocês verem, eu não consigo fazer com esse outro Power Boot, tá? Então precisaria desse. Então o que é que acontece, né? Vou ligar ele aqui para vocês verem. Mostrar aqui na fonte. A gente, para ligar ele precisa ligar em 5 volts, tá certo, pessoal? É a tensão que vai ligar esse cara, tá? Então tá lá, 5 volts na minha fonte. Eu vou conectar aqui o pino positivo. E observem lá, ó. Ele mostra um consumo muito alto para o que deveria apresentar, tá? Então a gente percebe que tem aqui um consumo de 141 milivolts, miliampere, tá? De consumo. E tem um cara aqui que está aquecendo muito, certo? Tem um cara aqui que está aquecendo muito, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha do meio, tá? Esse carinha do meio aqui, pessoal, eu acabei de comprar ele, né? Ele é um microcontrolador, porém ele é um microcontrolador que a gente precisa programar, né? Para que ele possa fazer aí o seu trabalho correto, né? Mostrar aqui no display todas as informações. Deixa eu desconectar aqui para vocês verem. Ele mostra ainda todas as informações aqui no LCD. Mas qual é o problema dele? É só o consumo? Se fosse só o consumo, eu não estava nem ligando, né? Deixaria, ainda utilizaria por um tempo. Mas aí, vamos ver o que acontece aqui, ó. Quando eu coloco o display, você vê que ele liga o display, tá vendo? Aí quando ele mostra aqui, ó, como vocês podem ver, ó, ele não mostra a tensão que está entrando, tá? Ele não mostra aqui a tensão que está entrando, tá certo? Só que aí, como eu não tenho o esquema elétrico desse cara, né, dessa plaquinha, o que é que eu posso tentar como é que eu posso tentar resolver isso aqui, né? Esse consumo aqui, ó, já aumentou um pouco mais com a tela ligada, né? Porque tem o consumo da tela, e aqui essa plaquinha primária ela não deveria apresentar praticamente nenhum consumo, tá? Sem o display. E aí ele fica apresentando esse consumo, né, pessoal? E aqui esse cara aqui aquece pra caramba. Aqui atrás da tela, nessa outra plaquinha, a gente tem também um outro microcontrolador aqui, ó, tá? Que pode ser o microcontrolador que está gerenciando, tá? A firmware, né? O software, parte de programação desse Power Boot, tá? Esse aqui também é um componente que deveria ter aqui uma programação, tá? Mas aí, como eu não tenho esquema elétrico, não dá para saber se ele está fazendo uma função básica ou se ele tem uma programação aqui. Ele é nada mais do que o CMS 8S 5880, tá? Aqui, ó, acabei comprando aí para tentar resolver o problema, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Galera, eu vou trocar o componente primeiro para ver se o consumo sai. Se o consumo sair, tá? Eu tô com um componente aqui, ó. Tá aqui o componente. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aí. Ó, aqui o componentezinho. Tá? Se o consumo sair, então a gente sabe que a gente tá indo no lugar certo, né? Agora, se ele não pegar com esse componente do jeito que tá aí, que ele não está programado, aí eu vou ter que comprar uma programadora específica para esse cara, para poder programar, tá? A gente pode programar em linguagem C também, ok? Pelo que eu pesquisei, desse aí, a gente consegue programar ele em linguagem C.
né? Então, pela base que a gente tem em Arduino, dá pra tentar aí fazer alguma coisa, né? Pelo menos tentar, né? Vamos lá, pessoal. Então, vamos pelo menos aí tirar esse componente para ver se o consumo sai. E se o consumo sair, tá? Aí eu vou estar comprando, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui depois qual é a programadora dele. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Ele trabalha com essa programadora aqui. Eu estava olhando no AliExpress, eu tinha feito uma pesquisa e deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. É essa aqui, tá? Essa programadora aqui, ó, tá? Que é a que a gente consegue programar, né, esse seisinho que eu vou estar mostrando para vocês já já, tá? Aqui é uma plaquinha de teste, né, pra gente fazer um teste básico em cada um deles, ok? Tá? E aqui a gente pode programá-lo, tá certo? Não seria a mesma plaquinha? Parece que tá parecendo a mesma plaquinha, né? Mas acho que não. Só tem um componente aqui. Aqui, não é a mesma não. Aqui tem umas bolinhas, né? Tem uns LED aqui, aqui não tem LED nenhum, né? Então, é provável que não seja a mesma placa. Mas enfim, seria essa aqui, tá, pessoal? Essa daqui que é a CMS CMS ICE 8 Pro, tá? Seria a programadora para programar esses microcontroladores pequenininhos aqui, tá? É a mesma coisa de programar um PIC, só que a única coisa que muda, né, é o programa que você vai, no caso do PIC você vai usar o MPLAB, né? E aqui você vai estar usando um programa que tem um outro nome, né? Teria que pesquisar aqui de novo para mostrar para vocês, mas enfim, basicamente a mesma coisa do PIC, só muda a programadora, né? A programadora do PIC é o PIC 3, PIC 4 já é diferente, tá bom? Vamos lá. Vou puxar aqui fechar isso aqui. Vou puxar aqui o microscópio para a gente poder ver que componente é, tá, pessoal? O componente é esse carinha aqui. Componente que a gente vai precisar trocar, né? Tá aqui, ó, um outro componente que eu comprei. Deixa eu ver até se é do mesmo. Deixa eu ver. Vai ser o mesmo, né? É o mesmo. Só essa parte de baixo aqui que tá mudado, mas basicamente é o mesmo CI, tá, pessoal? Vamos lá. Preciso fazer uma marcação, né? Para não esquecer aqui o lado de montagem. Então, vou marcar aqui. Vou saber que a esferinha vai ficar para cá, né? Deixa eu tirar esse carinha daqui. E vamos dissoldar, né, esse componente da placa, tá, pessoal? Mas como é que eu cheguei à conclusão, né? Primeiro eu fiz alguns testes aqui para ver se está chegando algumas alimentações. Pelo datasheet a gente consegue fazer os testes no pino, tá? Então já fiz umas medições aqui e vejo que o circuito praticamente tá ok. Praticamente ele está aquecendo sem... Não deveria estar aquecendo da forma que tá bom? Aí eu vou pegar aqui breu, só para mostrar para vocês aí, tá? Deixa eu pegar o breu aqui e colocar nesse cara. Que aqui a gente conserta todo tipo de equipamento eletrônico, pessoal. As minhas ferramentas eu mesmo gosto de arrumar. De vez em quando dá um problema em um aqui, algum eletrodoméstico, eu mesmo resolvo, tá? Agora vamos lá, deixa eu conectar aqui. Isso que é bom ter fonte próxima à bancada, que já não ia alcançar na maior, né? Pronto, eu vou ligar a fonte. Deixa eu colocar aqui a tensão em 5. 5.1 volts. Eu vou liberar aqui a minha fonte e a gente vai ver o que vai aquecer, tá certo? 1, 2, 3 e soltei aqui.
mostrando aqui o consumo. Olha ele lá aquecendo, tá vendo? No meio dele. Esse cara não deveria estar desse jeito, né? Assim, não é um aquecimento muito grande, tá? Eu consigo botar a mão, o dedo aqui normal, não queima não, tá? Ó, consigo colocar o dedo aqui, não queima não. Mas é um consumo, é um aquecimento que já chama a atenção, né, galera? Então vamos lá, vamos tentar resolver esse problema. Vou aquecer aqui, vou tirar esse componente, mas antes eu vou colocar um pouquinho de solda do lado, tá? Pra não aquecer tanto essa plaquinha. Vou colocar aqui um pouquinho de solda pasta do lado e aqui também, tá? Não ficar demorando aqui pra gente ficar tirando, né? E não ficar por muito tempo dando calor na placa, tá certo, galera? Então, vamos colocar fluxo aqui. Gosto tanto, rapaz, desse Power Boot. Esse Power Boot eu tenho há anos. Eu tava pegando amor às minhas ferramentas. Eu gosto muito das minhas ferramentas. Eu não gosto de uma ferramenta. Não gosto de trocar não. Tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar assim. Não sei se eu vou conseguir, acho que não. Consegui. Soltou o bendito. Tá? Vou botar pra cá. Não precisa a gente usar a estação de retrabalho. Tá? Agora eu vou colocar. Vamos ver se o consumo saiu, né, galera? Vou colocar o componente aqui em cima. Eu não vou jogar esse componente fora não, porque eu não sei se com a programadora que eu vou pegar, se eu consigo copiar, né, o que está escrito aqui para passar para outro. Eu não sei se existe essa opção, mas aí eu não vou perder o componente não. Vou deixar ele num lugar que eu guardo para ver se eu consigo resolver, né? Não conheço a placa, tá certo, pessoal? Por isso que eu fazendo aqui com base na praticamente com entendimento de Arduino e microcontroladores PIC, tá? Esse tipo de CI aqui não é muito minha especialidade, tá? Não trabalho com esse tipo de placa, mas vamos tentar solucionar o problema. Pronto, coloquei o fluxo aqui, né? Mas eu vou colocar vou ligar aqui na fonte pra gente ver se o consumo foi embora, né? Se de fato aquele cara ali é o cara que estava consumindo. Então, ó, conectando aqui, a gente tem um consumo bem baixo, né, galera? Bem baixinho. Vou mostrar para vocês aqui nessa outra tela. Ó, conectei a essa fonte, né? E o consumo aqui, ó, tá de 3 mA, tá vendo? 3 mA, não esqueça isso aqui é a potência, tá? Que essa fonte aqui, ela mostra até a potência, né? Os watts. Isso aqui, ó, 5.1 volts e agora a gente vê que o consumo caiu pra caramba, tá certo? Claro, o componente tá fora, né? De repente eu boto o componente e ele já começa a consumir novamente. Aí pode ser alguma linha do ao redor que pode estar com fuga, né? Ou com curto-circuito, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui conectando esse display se mostra alguma coisa aqui, né? Eu acredito que não vai apresentar nada, mas só para testar mesmo, né? Vou fazer um testezinho aqui.
Ligou, tá? Tá vendo? Então isso já é um ponto positivo, galera. Tá? Isso aqui já é um ponto positivo. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Ó. Ele ligou sem o CI, tá? O display, ó. Ele ligou o display sem o CI. Ó. E a gente vê que a configuração do display ainda continua a mesma. Ou seja, esse carinha aqui ele não estava programado, ele estava simplesmente fazendo uma função base, né? Então possa ser que eu coloque aqui o CI e volte a funcionar normalmente, né? A não ser que ele estava programado tanto esse como o outro. Mas ó, aqui a gente percebe que o CI que está aqui na tela por baixo é o cara que configura todo o software, né? Da placa, tá? Então mesmo sem o CI, ele mostra. O que ele não está mostrando aqui, ele não está fazendo a leitura, né? Porque ali, ó, na fonte, na minha fonte aqui, se você ver, né, mostrou aqui esse consumo é um consumo normal, tá, pessoal? Ele sempre apresentava um consumozinho normal, agora estava um consumo bem mais alto. Mas aqui, ó, se tem 5 volts, era para ter 5 volts aqui, né? Aqui, ó, nessa parte aqui do LCD, tá? E não mostra 5 volts aqui. Beleza? Deveria mostrar. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu ver se eu acho. Tava querendo pegar. Tá aqui, eu acho que esse aqui. Cadê? Não. Quero pegar aqui a. Pronto. Vamos ver uma coisa, né? Mesmo que não esteja passando a tensão aqui, mesmo que não mostre, né, a tensão, vamos ver se a corrente passa aqui, né? Não está mostrando, não está fazendo a leitura da tensão, tá? Então pode ser aquele carinha lá, pode. Vamos juntar aqui, ó, positivo e negativo. Opa. Juntar positivo e negativo para ver se ele vai curto-circuitar, né? Vamos lá, ó. Fechei curto aqui. Ó. Perceba que ali ele já mostra um consumo um pouco maior, mas nada que seja, né, uma liberação de corrente alta, tá? Deveria fechar curto aqui, né? E ele ia se apagar, né? Se apagou aqui, mas ó, a gente vê que o consumo ali não é de um curto-circuito, tá? Não é de um curto-circuito, né? Então vamos fazer o seguinte. Claro, sabemos que tem proteção contra curto, esse carinha, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar aqui e vou colocar o CI, tá? Vamos colocar o CI para ver se ele vai apresentar pra gente o consumo lá. Ele tem que mostrar aquele consumo. Se não mostrar, ferrou. Eu vou ter que ver aí uma programadorazinha dessa, não sei se no Mercado Livre vende, para poder reparar esse carinha aqui, né? Vamos lá, vou pegar aqui o CI, tá? Lembra que eu fiz um cortezinho aqui, né? Para colocar o lado de montagem, então seria para cá, né? Tá aqui, ó, que eu raspei, e aqui seria o lado de montagem do CI, tá certo? Então vamos soldar esse cara. Eu acho que eu vou soldar na estação de retrabalho. Tem um negocinho de plástico aqui que é bem sensível, galera. Tá, ele tá um pouco distante, mas vamos ver se vai, né? Vou colocar aqui 420 graus. Vamos soldar aqui, pelo menos para segurar. Depois a gente solda o espino, tá? Pronto. Já segurou. Agora eu vou soldar
melhor, tá? Eu vou pegar aqui uma solda em pasta mesmo. Vamos soldar esse cara aqui, vamos ver se o consumo vai continuar, se vai voltar a fuga, né? Só ia saber se tivesse com CI aqui no lugar, tá bom? Já tá com CI aqui no lugar. Aí, Jameson, tem muita gente que vai dizer, pô, bicho, o cara não quer comprar outro. Pessoal, eu tenho vários Power Boot aqui, entendeu? A questão não é que eu não queira comprar, né? Que eu seja mesquinho, mão de vaca. A questão é que eu gosto desse aqui, cara. Entendeu? Não encontrei hoje Power Boot melhor do que esse. E pronto, né? Você hipócrita a ponto de dizer, ah, tem outros Power Boot. Não. James, mas não tem outro desse não, tu pode comprar não. Não, pessoal, não vende mais. A Mechanic não fabrica mais desse aqui. Entendeu? Eu não sei o porquê. Ela parou de fabricar. Lançou isso aqui, passou um tempo vendendo, depois parou, né? E olha que eu tenho há muito tempo. E ele veio dar defeito agora, tá? Eu tenho uns aqui que eu comprei bem mais à frente dele e já deu defeito. Esse aqui não, esse aqui tem um tempo já comigo, tá? Já tem um tempinho já comigo aqui. E veio dar defeito há um mês atrás, né? Eu tava... Primeiro eu tava procurando um tempo pra analisar aqui o que poderia ser. Aí depois eu tive também que procurar essa peça, né? Tive que esperar chegar. Então demorou um pouquinho por conta disso, né? Mas eu gosto, cara, eu gosto. É igual uma fonte que eu tenho aqui da FR, tá? Ela caiu de uma altura de mais ou menos 2 a 3 metros, tá? Tava fazendo uma arrumação, ela tava em cima de um armário e buf, caiu. Parou de funcionar, cara. Eu fiquei usando outras, tá? Inclusive até comprei essa que eu mostrei pra vocês, essa pretinha aqui, que também é da FR, mas passou aí 3 a 4 meses, eu acho. Quase 6 meses, eu acho. Foi mais, não foi 3 meses não. Em 6 meses. Eu fui, quando eu tive um tempinho, peguei ela. E a queda tinha soltado alguns componentes, né? Não foi nada assim tão grave, mas a gente colocou ali os componentes de volta, tá? Tinha um componente que estava um CI, né? Um MOSFET que estava aquecendo muito. Acho que por conta da queda, algum curto, alguma coisa aconteceu ali. Não, algum curto não, tinha uma fuga. E aí o problema foi resolvido, né? Agora vamos ver aqui, pessoal, se o consumo vai... Deixa eu aumentar aqui essa tela. Coloquei o componente já. E aí eu vou colocar aqui, ó, novamente na fonte, para ver se tem consumo alto. E, ó, coloquei aqui na fonte, perceba que o consumo, ó, não ficou em 140, né, como estava anteriormente, tá? Então vamos fazer o seguinte, agora vai para o teste dos 9, né? Será que vai aparecer agora com tensão aqui? Será que vai mostrar agora a tensão, a alimentação, né, que tá vindo da fonte? Deveria, né? Se não mostrar, então só programando esse aí mesmo. Beleza? Vamos lá, vou colocar aqui, mostrar aqui pra vocês, ó. Conectei agora. Ligou e não mostrou a tensão, né, galera? Não mostrou a tensão. Trocou, tal, mas a tensão não apareceu. Então teria que também fazer uma programação de pinos, tá, nesse microcontrolador, para que ele possa, né, tá dando um mau contato aqui. Deve ser até esse acender e apagando, pode ser até o próprio componente.
tá fazendo isso, né? Ó, acende e apaga, tá vendo? Então por quê? Por que ele tá assim? Porque ele não está configurado da maneira correta, né? Desconectou aqui, galera. Como é que tá bem aqui pra ver? Ele marca tudo zero, tá vendo? Agora vamos colocar novamente aqui conexão. Será que tem algum outro problema? Fechei curto aqui, ó. Agora ele tá apagando, né? Ó. Ele não tá mostrando tensão, mas ele tá, ó, com uma corrente bem mais alta do que tava. Ó, quando eu toco ele já desliga, tá vendo? Vou tocar aqui, ó. Ó, já desliga e mostra uma corrente bem alta. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu multímetro, tá certo? E vamos medir aqui a tensão que está saindo aqui, né? Se ele tiver saindo as tensões tudo bem e só não tiver mostrando no visor, então eu uso o PowerZ, né? Mas pelo menos ele fica funcionando bem, né? Vamos ver se com o multímetro aqui, ver a ponteira desse abençoado. Tá aqui. Deixa eu ver, se ele tiver com 4.2 volts aqui na saída, aí eu vou medir tanto a saída de 4 volts como a saída de 5 volts. Se tiver apresentando essas alimentações, tá? Aí eu vou continuar usando ele, não vai mostrar o display ali por enquanto, né? Mas eu vou depois fazer um outro vídeo para vocês. Quando eu comprar aqui a programadora dele, né? Já dá para ver que o consumo tá normal, né? Um consumo aparentemente baixo, porque o display e os componentes vão consumir mesmo. Mas vamos lá, vamos medir aqui essa tensão, né? Saída de alimentação, tá? Vamos verificar aqui. Medindo aqui, ó, eu tenho 4.2. A gente não tinha, pessoal, porque eu não fiz esse teste antes, né? Deveria ter feito para vocês antes, mas não tinha 4.2, tá? Não passava nada. Era uma tensão bem baixinha que passava, tá certo? Em torno de 1000 volts. Agora não, agora já apresenta 4.2, então, mesmo não mostrando a tensão no display, eu uso a PowerZ, e com a PowerZ me fala, né, basicamente o valor que vai estar aqui. Então posso já utilizar novamente. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Vou colocar aqui a PowerZ, tá? Então não vai mostrar, né? Mas com a minha PowerZ aqui, ó, a minha PowerZ já mostra, tá, galera? Ó, a PowerZ já mostra 4.2 volts, tá? Então não vou nem usar o multímetro aqui. Essa saída aqui é de 5 volts, certo? Essa daqui é de 5 volts. Vamos ver se ela tá com 5 volts na saída. Conectei. E ó, 5 volts, tá vendo, galera? 5.2, tá? Então, ó, aqui eu tenho os 4.2, tá? 4.2 já, ó. E aqui eu tenho 5.2. Beleza? Aí, qual é o problema ainda, né? O problema agora é tentar descobrir como é que eu vou fazer aqui para esse cara aqui mostrar o voltímetro aqui, tá? Eu posso até utilizar, a depender aqui, eu vou dar uma estudada nesse circuito, eu posso fazer um voltímetro, tipo, eu posso colocar um outro componente que vai fazer a função do voltímetro sem esse 6zinho que eu botei aí, certo? Posso também fazer isso aí, posso alterar esse circuito aqui, né? Mas como eu não estudei ainda de forma profunda aqui,
né? Eu não estudei sobre esse microcontrolador que está aqui no display, tá? Sobre esse que eu troquei, eu também não estudei de forma aprofundada, eu só vi algumas informações no datasheet, tá? Mas nada que seja assim, né, de forma aprofundada. Beleza? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou injetar a alimentação, porque aí pode ser a tensão de entrada aqui, algum componente que não está ok. Eu vou injetar a tensão por um cabo, tá, galera? Vou alimentar aqui, ó, por um cabo V8. Vou ligar por um cabo V8 para ver se pela alimentação da V8 aqui, se ele vai apresentar alguma coisa, né? Se não é nada em relação a essa entrada aqui pela fonte, né? Deixa eu ver aqui. Rapidamente aí, galera. Deixa eu ver aqui. Eu também posso tentar utilizar com a fonte de 5 volts, né? Eu tenho fontes aqui também de 5 volts, né? Se aparecer aqui consumo, seria bacana. Vamos lá, eu vou conectar aqui. Porque aqui sai 4.2, né? Não vai ligar ele não. Não vai ligar ele aqui. Porque aqui só sai 4.2. Aqui só é 4.2, né? Quer ver se vai apresentar? Também não apresenta exatamente nada, né? Ó, ligou com 4 volts mesmo, tá? Mas não apareceu nada. Então eu vou estar analisando direitinho, galera, para ver. Deixa eu ver com a pausa aqui. Ó, 4.2, a saída mostra 4.2, tá? 4.2 aqui, ó, ligado ao cabo. Então eu vou ficar usando por enquanto, né, esse Power-Z, né, por enquanto, até eu ver como é que eu resolvo, ó, tá vendo? 5.2, tá? Então dá pra eu pelo menos usar aí para gravar vídeos, né, para utilizar em lives, mesmo não apresentando aqui o consumo, tá? Não fazendo a leitura do amperímetro, né, e do voltímetro. Mas aí eu vou estudar direitinho aqui para ver o que eu posso fazer, tá? Para ou alterar aqui esse circuito, né, colocando outro componente para fazer esse serviço, ou vendo como é que funciona esse componente direitinho para ver se precisa programar, né, para fazer essa função, para ele passar informação para um microcontrolador que está na tela. Enfim, vou dar uma estudada melhor no circuito, pessoal, e depois qualquer coisa eu faço um outro vídeo, tá? Mas pelo menos aqui ele está saindo, né, as tensões agora, né, que antes não estava saindo, tá? E não está mais consumindo o quanto consumia, né? Vocês lembram aí quando colocava na fonte ele consumia bastante, agora já não consome mais, tá certo? Então eu vou deixar esse vídeo aí só pra galera que gosta de eletrônica, né? Tá com um desse aí perdido por aí, né? Já mais ou menos você vai saber como resolver. E como eu tô falando para você, eu vou ver direitinho aqui como é que esse circuito funciona para tentar alterar, tá? Sem, claro, danificar o projeto. E ver como é que eu faço aqui para que esse cara faça a leitura aqui, tá? Beleza, galera? Então é isso. Um abraço, Deus abençoe e vejo vocês aí no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis, fui!